falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir em Colossenses capítulo 3, o verso 1 e 2 e o verso 10 e 11, que diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Existe um assunto nas Escrituras que geralmente, quando se é tocado, ele gera uma certa polêmica, uma certa confusão, que é o assunto da submissão. Principalmente que quando se fala em submissão, de cara vem aquela ideia da mulher sendo submissa ao homem, ou melhor, da esposa sendo submissa ao marido. Só que, quando vamos para a Bíblia não fala apenas da submissão da esposa para com o marido. Na verdade, a Bíblia deixa muito claro que todos nós devemos ser submissos. Você tem, por exemplo, o filho que é submisso ao pai, o funcionário que ele é submisso ao patrão. De certa forma, todos nós somos submissos às autoridades constituídas, todos somos submissos a Deus, inclusive as autoridades devem ser submissas a Deus. E quando se fala da submissão da esposa para com o marido, num certo sentido também, o marido é submisso à esposa, pois Paulo deixa isso muito claro, que todos somos submissos uns aos outros, e o marido é submisso à esposa, amando a sua esposa. Em nossos dias é bastante comum que casais, quando vão tomar decisões, eles buscam sentar, conversar, tomar decisões juntos, enfim. Mas houve um tempo que isso não acontecia, porque a mulher não tinha voz, a mulher não tinha vez, era a voz do marido e pronto. Mas em nossos dias isso tem mudado bastante. E quando chega numa situação que tem um impasse, o marido e a esposa eles não concordam, geralmente então colocam para o marido a decisão final, isso acaba acontecendo. O apóstolo Paulo, ele vai assim aprofundar mais o conceito da submissão. Ele deixa muito claro que a ideia de submissão diz que alguém tem autoridade para exigir, requerer, pedir ou até mandar, e que a outra parte, a parte submissa, é a parte então que deve seguir, que deve obedecer, que deve cumprir. Logo, nas relações diversas, existe a necessidade sim de submissão. Existe uma hierarquia, onde um pede ou manda e a outra parte vai lá e cumpre, e ela faz aquilo que é requerido. Então, quando se fala de submissão, não é um assunto fácil. Haja vista que a natureza humana, corrompida, ela não gosta de se submeter, ela vai se opor, impor diante daquilo que está sendo colocado, né? Com muita facilidade as pessoas quebram regras, com muita facilidade as pessoas desobedecem, e inclusive desobedecem a Deus. Só que no caso do cristão, nós devemos amar a ideia de submissão. Nós devemos valorizar a submissão, e não importa em qual esfera estejamos falando, a submissão é algo que é requerido por Deus e que nós devemos cumprir e obedecer. E aí pode vir a pergunta, mas o que tem a ver submissão com o texto na qual lemos hoje? De toda a criação de Deus, o ser humano foi o único que foi criado de forma diferenciada. Deus nos criou para ter uma relação de intimidade com Ele, diferentemente do que acontece com o restante da criação. Quando Deus ele visitava Adão na viração do dia, ele estava desenvolvendo uma intimidade com Adão. Adão ele tinha um relacionamento com Deus que nenhum outro ser, que nenhuma outra criatura tinha. Enfim, Deus criou o homem com a habilidade, com a capacidade de pensar, de racionalizar e de poder responder afirmativamente, positivamente ao chamado de Deus, de poder corresponder aos anseios de Deus, diferente de todo o restante da criação. O homem é o único capaz de desfrutar de uma relação íntima com Deus, de forma inteligente, aproveitando tudo aquilo que Deus pode oferecer. Acontece que quando o pecado ele entrou no mundo, essa intimidade, essa relação, ela foi quebrada. O homem foi distanciado, foi separado de Deus. Então, a criatura racional, inteligente, não é mais capaz de responder positivamente a Deus. Logo vem a necessidade do sacrifício de Jesus para poder morrer numa cruz e nos resgatar, nos redimir. Deus interviu na história da humanidade para possibilitar que o homem mais uma vez tenha acesso a Ele, tenha intimidade com Ele. A promessa bíblica é que um dia
todos nós veremos a Deus face a face. Mas essa intimidade, ela começa a ser desenvolvida ainda aqui, ainda na terra, né? E o texto base que nós estamos lendo aqui, ele deixa claro lá no finalzinho que Deus habita em todos. Claro, todo aquele que tem vida com Deus, todo aquele que se relaciona com Deus. Então, diferentemente do que acontece com os animais, Deus habita no homem. Deus não habita nos animais. O Espírito Santo de Deus não está nos animais, mas o Espírito de Deus, ele passa a habitar no ser, naquele que se converte a Deus. Então, tudo que Deus criou foi feito para nós, para que viéssemos a reinar neste mundo, e um dia estaremos reinando com Cristo no mundo em que Ele preparou para nós. Então, cada pessoa que se converte, ele passa a ser a habitação de Deus. É algo tão íntimo, é algo tão profundo, que é um Deus morando em você, que é um Deus habitando em você. Só que essa relação entre homem e Deus, ela não pode se dar de qualquer forma, não é de qualquer jeito. O Deus que habita em você, ele requer de você, ele requer de mim algumas posturas, algumas, digamos, regras, princípios, mandamentos. Então, uma vez que Deus habita em nós, a nossa prática de vida, ela não pode ser uma prática de vida qualquer. Ela tem que ser uma prática de vida que corresponda à vontade de Deus. Então, existe uma maneira de se viver, e essa maneira é a maneira de Deus, é a maneira que está revelada por Deus. E aí vem a seguinte pergunta: a vida que vivemos é a vida requerida por Deus? A vida que eu vivo, a vida que você vive, é a vida que foi requerida por Deus a nós? Existem pessoas com muito tempo de caminhada cristã, mas quando se olha para a vida dela, você não consegue ver o fruto, não consegue ver o resultado, não consegue ver uma vida que de fato reflete Cristo. Talvez, quem sabe, lá no início, né, da conversão, era uma pessoa que orava, era uma pessoa que lia a Bíblia, era uma pessoa que evangelizava, era uma pessoa que fazia gosto pelas coisas de Deus, fazia questão de ir ao culto, era uma pessoa muito fervorosa. Então aconteceu alguma coisa na caminhada, e de repente essas práticas, elas foram deixando de acontecer, foram diminuindo, e quem sabe até não existem mais. Não existe mais aquela vida relacional com Deus. É a pessoa que diz que ama Deus, que diz que Deus habita nela, mas é uma pessoa pavio curto. É uma pessoa que grita o marido, grita a esposa, grita os filhos, impõe a sua vontade. Diz que ama a Deus, mas não respeita a esposa. Diz que ama a Deus, mas não respeita o marido. Diz que ama a Deus, mas vive desobedecendo aos pais. Vive peitando os pais, vive enfrentando os pais, mas diz que ama a Deus. Diz que ama a Deus, mas é uma pessoa enrolada nos negócios, que vive com negócios ilícitos, que para fechar um negócio ela mente muito. Diz que ama a Deus, mas não estende a mão para ajudar as pessoas da sua comunidade, as pessoas que estão passando necessidade. Diz que ama a Deus, mas não ajuda o próximo, não precisa ser da comunidade, mas não ajuda. Diz que ama a Deus, mas não se importa com as pessoas que estão sofrendo aí no mundo, não sai para evangelizar, não reconhece que as pessoas estão se perdendo e que ela tem a missão de levar o evangelho de Cristo. Diz que ama a Deus, mas não se importa com a comunidade na qual congrega, não se prontifica em ajudar, em manter, em pagar as contas e ajudar em tudo que é preciso. Mas ela crê que Deus habita nela. O nosso texto base diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. E por isso nós devemos buscar as coisas que são de cima. Nós devemos buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. O texto diz que nós fomos revestidos do novo, que é Cristo, daquilo que se renova segundo a imagem de Deus. E o texto diz que Deus é tudo em todos. Em outras palavras, Deus está em nós. E já que Deus está em nós, então não tem como viver uma vida diferente da vida que corresponde à vontade de Deus. E aí nós começamos então a nossa mensagem falando sobre submissão. E vimos que a submissão é algo que mostra que é aquele que pode requerer, que pode exigir, que pode mandar, e o outro
é aquele que se submete, é aquele que cumpre, é aquele que faz. A pergunta é: você é submisso a Deus? O que Deus quer de você? Você conhece as Escrituras e sabe o que Deus quer de você com base nas Escrituras? Quando você vai tomar decisões na sua vida, você consulta antes a Deus. Você busca saber se aquilo que você está decidindo é a vontade de Deus. Você se importa com o que Deus pensa, com o que Deus acha, com o que Deus quer? Você se importa com aquilo que está no coração de Deus? Aquele que diz que tem Deus no coração, também tem que ter Deus nas atitudes. O que Deus quer de você? Longe de mim de duvidar que você não tenha Deus. Aliás, eu torço para que tenha. Eu oro para que tenha. Mas se a sua vida não bate com a vida que o Evangelho requer de todos nós, ou você nunca se converteu a Cristo, ou você se converteu, mas se perdeu numa trajetória da sua vida, caiu, se afastou do primeiro amor. A minha esperança é que se você está afastado de Cristo, mas você de fato é uma pessoa que se converteu a Ele, mas que apenas está afastado, mas que você pode voltar e se submeter a Deus. A vida, ela é muito curta, ela é muito incerta, para a gente ficar gastando o nosso tempo com uma vida longe de Deus. A mensagem de hoje é para que você reflita como está a sua vida com Deus. Porque se você se converteu a Ele, existe um Deus que habita em você. Mas se você não tem uma vida submissa a Deus, em que tudo passa por Ele antes, você não toma decisões sem antes consultar a Deus. E quando você vai tomar uma decisão, você verifica se está pautada na vontade de Deus. Você não abre a sua boca para contar uma mentira, porque isso vai te beneficiar num negócio. Você não vive segundo o seu temperamento, que eu chego lá e explodo mesmo. Mas você se rende à vontade de Deus, à paciência, à mansidão, e glorifica a Deus em tudo. A nossa vida, como um todo, é uma vida que, em cada passo, Deus precisa ser consultado. Precisamos verificar se as nossas ações correspondem à vontade de Deus, porque existe um Deus habitando em nós e temos que ser submissos a Ele. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.